Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Boku no Hero episódio 3 da sexta temporada e One Piece, se Deus quiser, episódio 1036, né, porque eu tô gravando aqui no sábado, o Boku no Hero, né, sábado à noite, mas bom, vamos lá, vamos falar então desses dois aí sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. A gente começa aqui então falando de Boku no Hero porque a gente começa aqui então com um ataque, né, naquela base lá da organização da Frente de Libertação Paranormal. E a gente vê que algumas saídas, né, que seriam ali saídas de emergência ali do subterrâneo, né, daquela sala de reuniões lá do Redestre e companhia, estão sendo destruídas, né, as saídas estão sendo todas destruídas. E a gente vê aqui o Redestre, inclusive, né, numa situação bem engraçada, que ele acha que tá achando estranho que ninguém apareceu pra reunião, né, os principais ali, cabeças e tal. E aí ele tá felizão, né? Tá bem feliz ali junto com o Trumpet do lado dele e tal. E ele recebe essa notícia amarga, né? De que a base dele está sendo atacada, né? E o estresse começa a vazar dele, né? Que é o poder dele, ele acaba ativando sozinho, né? Tamanho estresse que ele ficou naquela hora. Foi bem legal. E a gente volta para aquela situação do Kaminari, né? Que ele tava absorvendo, né, a eletricidade ali de um cara lá importante da Frente de Libertação, que eu não sei até agora o nome desse maluco aí, mas basicamente o cara tem a ideia de sobrecarregar o Kaminari, né, ele quer ver até onde o Kaminari consegue absorver eletricidade, né, porque a habilidade dele é multiplicar a eletricidade aparentemente indefinidamente, né, enquanto tiver energia ali passando por ele, ele vai multiplicando a exaustão, né. Só que aí ele é surpreendido pelo Ed Shot, o herói número 4, né, e aí o Ed Shot é bem interessante que ele tem uma habilidade, né, que ele fica fininho e bem afiado, ele consegue virar uma espécie de linha, né, e ele vai atravessando ali vários caras da Frente de Libertação e ele faz furo no pulmão da galera, né, e aí ele até fala ali, olha, se vocês quiserem lutar, né, vocês vão ter uma hemorragia no pulmão, vocês vão acabar morrendo, né, agora se vocês ficarem aí descansando quietinho na de vocês, daqui a pouco o ferimento fecha, né, então é um jeito bem interessante aí que ele encontrou de imobilizar a galera, né. Bizarro, cara, é coisa de fumante esse negócio aí de buraco no pulmão, inclusive. É doideira, não fumem, crianças, pois é. A gente vê aqui alguns outros personagens, né, inclusive, atacando, né, a Frente de Libertação. Mas eu chamo a atenção mesmo para a duplinha aqui, né, da turma B, que é a Kinoko e o Josu. Porque o Josu, ele consegue ali amolecer o chão, né, pra galera ali não conseguir se mover. E a Kinoko faz a galera ter ali uns problemas respiratórios com os cogumelos dela, né, cara? Lembrando que eles estão lutando ali de dia, né? Então é um território meio que muito bom ali pra Kinoko, né? Poder borrifar ali e liberar os cogumelos dela. Tá um lindo dia, né? Vamos dizer assim. E ela ainda tem ali o borrifador dela pra umidificar o ar. Então, cara, o poder dela é muito perigoso, na boa. Eu sempre falo isso, o poder dela é muito roubado, né? E bom, como isso não bastasse também, a gente vê o Hawks, né, ele imobilizou o Twice, né, e aí a gente vê aqui uma cena bem legal, onde ele fala ali pro Twice, né, que o Twice foi enganado esse tempo todo e tal, e isso afeta bastante, né, o Twice psicologicamente, porque ele tinha resolvido esse problema da esquizofrenia recentemente, ele tava confiando mais nas pessoas, né, e ele tava bastante triste de ter tomado essa facada nas costas, principalmente com o Hawks, porque ele sentiu que ele tinha criado uma amizade com o Hawks nesse meio tempo, né? E assim, de fato, o Hawks ele gosta do Twice, mas depois dessa daí, né, ele até tenta ali chamar o Twice, né, dizendo ali que dá pra ele recomeçar ainda, que ele não é tão vilão assim quanto outros caras, e que ele tem ainda algum futuro, mas o Twice não quer saber, depois dessa facada nas costas aí, o cara não tá nem aí pra isso, né? E ele tenta atacar ali, inclusive, o Hawks, né? Só que isso aí a gente vê depois. Porque a gente vai aqui para o Fat Gun, que chama ali, né, o Tokoyami e o Amajiki, acho que é assim que fala, né, o nome dele. Que ele, praticamente ele pede para o Amajiki abrir caminho, né, o Amajiki vira ali uma espécie de centauro maluco ali, ele comeu cavalo, né, antes de ir ali para a batalha. E ele vira ali um centauro quimera muito malucão. E basicamente ele chamou ali o Tokoyami para poder fazer o seguinte... tá ligado aquela área subterrânea, né? Pois é, a gente tá tendo aquela reunião lá do Redestre e tal. Ele quer derrubar, né, umas estruturas ali da parte subterrânea pra deixar a galera presa lá dentro, né? E como é uma área subterrânea, é um ambiente muito propício aí para o Dark Shadow, né, poder se soltar. E aí a gente vê aqui uma das raras ocasiões onde o Dark Shadow pode
se soltar à vontade, né? Então ele joga aí o Tokoyami e o Dark Shadow pra cima da galera do subterrâneo, que é bem interessante, porque a gente vê aqui que o Dark Shadow, né, quando ele bate de frente com o Redestro lá embaixo, né, na sala de reuniões, a gente vê que o Redestro consegue segurar, mas com dificuldades, né, o Dark Shadow, e ele assim, ficou pau a pau ali, né, a força, a medição de força ali, só que as pernas do Redestro falham, porque ele tá usando prótese, né, já que o Shigaraki pegou ali, catou as pernas dele na temporada passada, entendedores entenderão, e a prótese ali quebrou, cara, não suportou a força do Dark Shadow e acabou quebrando, né, mas mesmo assim o Dark Shadow não fez muito mais coisa ali não, ele meio que resolveu, né, ele meio que absorveu boa parte aí da destruição do Dark Shadow, né, mas ainda assim, boa parte da estrutura acabou desabando ali e a galera ficou presa lá embaixo, né. E além disso, o Tokoyami ficou sabendo, né, por parte do Dark Shadow, que tem uma criatura poderosíssima lá embaixo, que é o Gigantomachia, né. Mas o Fat Gun, ele acalma ali o Tokoyami dizendo que tá tudo bem, né, que o Gigantomachia só pode ser ativado se ele receber um certo comando de uma certa pessoa que não está presente, né. Interessante. E aí o Tokoyami até questiona ali, né, sobre essa informação aí que é muito específica, né, e tal. E isso aí esse assunto acaba levando para o Hawks, né. E ele fica bastante preocupado ali com o Hawks e tal, né. E a gente vê aqui como é que tá a situação lá do Hawks. A gente vê que o Twice ele se multiplicou pra caramba pra tentar lutar contra o Hawks, mas foi uma péssima ideia, porque ele usou as penas, né? O Hawks usou as penas ali pra poder atacar os clones, né? E é aquela, quanto mais clones o Twice faz, mais frágil eles são, né? Quanto mais numerosos são os clones, mais fracos eles ficam. E então eles não conseguem criar o suficiente pra poder lutar contra o Twice, né? E vendo que não tem como lutar usando poderes, né, o Twice tenta ir no mano a mano com o Hawks, mas mesmo assim o Hawks é mais forte que ele, acaba cortando ele com as penas. E o Twice tenta ali, né, ele não consegue lutar, né, contra o Hawks, ele ainda tá meio maluco da cabeça também com tudo que aconteceu. O Hawks tenta chamar a atenção dele ali de novo, né, pedindo pra ele se render, mas o Twice não tá nem aí, acabou a amizade, né. E aí o Hawks vendo que não tem o que fazer, então ele tenta matar o Twice, né? Tenta dar um fim ali ao sofrimento do cara. Só que o Dabi acaba aparecendo nesse instante e tacando fogo, né, no Hawks. E aí ele tenta ali esmagar o Hawks com chamas, né? Finalizar ele no chão. Uma grande explosão de chamas ali que ele usa. O Hawks sai dali, né, do ataque. Mas ele também salva o Twice, que ele ia pegar fogo, né? A gente vê ali que o Twice, ele é muito, assim, ele é muito parça, sabe, dessa galera que o Shigaraki reuniu. E mesmo o Dabi atacando em área ao ponto de queimar o próprio Twice, ele ainda é fiel ao Dabi, sabe, depois de tudo que aconteceu. Isso é bem triste, a gente vê que não sobrou muito assim, muita coisa pra ele se agarrar na vida, sabe, foi uma vida muito sofrida do Twice. E a gente viu essa construção toda, né. Eu sempre falo aqui no canal que, cara, Boku no Hero, apesar de demorar um pouco pra ter as batalhas, as grandes batalhas, né, a construção que tem até ali, até o combate, vale muito a pena. E o caso do Twice é um deles. Cara, é muito assim, é muito feeling, cara. Você vê as coisas que aconteceram com o Twice até chegar nesse ponto, sabe? É muito, muito pesado, assim, muito legal. E basicamente, então, o Dabi ele fica ali tacando fogo, né, no Hawks, enquanto o Twice tenta sair pra poder ajudar a galera, né, se multiplicando. Só que acontece que o Hawks, ele tem uma janela atrás dele, ele dá a volta, ele pula ali, né, da janela, pegando fogo, inclusive, lá, né, e ele dá a volta e tenta atacar o Twice, mas aí o Dabi deixa ele desconcertado, chamando ele pelo nome, que é Keigo Takami. Pois é, o Dabi sabe a identidade civil do Hawks, o que deixa ele desconcertado e ele acaba ali não atacando, né, o Twice por um momento, e o Dabi ainda consegue ali virar rápido bastante para poder tacar fogo nele, e o Twice então consegue escapar. E aí lá fora ele começa a ver a situação, né, que realmente tem vários heróis ali e tal, ele olha para os amigos dele que também estão lutando ali, fugindo ali de um herói, né, e ele fala que esse é o momento onde ele vai poder retribuir o favor, né, porque ele vê que ele errou com a galera, né, ele se sente um peso, né, que ele sempre acabou ali atrapalhando a galera, ele foi responsável por levar o Overhaul lá no esconderijo do Shigaraki, né, que deu todo aquele problema e tal. Então ele se sente culpado, né, por todos os problemas que ele causou, e esse é o momento que ele encontrou ali pra poder ajudar.
Só que acontece que quando ele tá criando um clone pra poder ajudar, o Hawks, ele sai das chamas do Dabi nas costas do Twice, e a gente não vê o que acontece com o Twice nesse momento. Aí a cena corta para um herói ali, que é o tal do Hellboy, que é um cara muito bizarro, muito genérico, que consegue capturar a Toga e o Mr. Compress, né, que o Twice estava observando eles, inclusive. E esse cara ele tem o poder ali de fazer umas enguias gigantes, aparentemente com os braços e tal. E basicamente o Twice aparece atrás dele dando facada, né? Ele esfaqueia ali o sujeito nas costas e salva ali os seus amigos, né? Só que aí é onde vem a cena triste, né? É o momento onde todo aquele feeling que eu falei é pra isso daqui, é pra esse momento. A gente vê que ele começa a se despedir, ele fala, olha, não dá mais, esse aqui foi o meu último clone, né? Eu não tenho mais forças pra poder fazer mais clones. E a gente vê ali como é que ele ficou lá naquele terraçozinho, né, onde ele tava ali. A gente só vê a gente vê ali o cabelo dele, muito sangue escorrendo, ele realmente ficou numa situação mortal ali. O Hawks usou ali, tancou as chamas do Dabi só pra poder dar uma punhalada literal nas costas do Twice, né, cara? Ferrou com o cara aí até o final. E aí a gente vê uma despedida muito maneira, muito sentimental dele com a Toga, principalmente, porque foi a Toga que foi o gatilho, o estopim pra poder fazer o Twice controlar melhor a esquizofrenia dele, né? Ele ficou melhor da cabeça por causa do evento lá da Toga no final da temporada passada, né? E aí a gente vê que pô, ele faz uma despedida bonita aqui com ela, tentando devolver o lencinho que ela deu pra ele quando ele tava assim, parte da máscara, né, e tal, na temporada passada. E aí ele começa a se desmanchar, a gente vê o clone desmanchando. Cara, é muito triste ele se despedindo, sabe? É muito triste. Realmente é uma coisa, assim, insana. É realmente uma coisa muito triste de se ver, cara. E aparentemente é isso aí. Parece que o Twice foi de base, pelo que deu a entender. A gente, bom, ainda não morreu, né? Aparentemente parece que ele ainda não morreu, mas tava no caminho, né? Quando acabou o episódio. Vamos ver então o que se resolve com ele depois, tá? E agora vamos falar sobre One Piece, episódio 1036, um episódio aí que mostra o pós-derrota do Luffy, né? Como é que as pessoas reagiram principalmente a isso. Vamos lá, a gente começa aqui então com o Luffy caindo, né, no mar, normalmente, né? E a gente começa a ver aqui algumas reações interessantes. Primeiramente o Chopper, que toda a moral que ele tinha pra lutar contra o Queen e o Perospero, que já era difícil com ele tendo moral, né? Cara, foi tudo por água abaixo, né? Sem a moral ali de ter o Luffy como referência, ele caiu no chão, caiu em desespero ali pro Queen, né? E a gente vê algumas reações ali, né? Os samurais, alguns acreditam, outros questionam, né, o que aconteceu. Algumas pessoas não acreditam que o Luffy possa ter perdido de fato, né? E a gente vê também que Onigashima se aproxima do território de Wano e finalmente começa a chegar ali no seu litoral, né? Começa a chegar ali nas terras de Wano de fato, né? Enquanto isso, a gente também vê uma outra reação aqui, que é o Briscola, né? O Briscola que tá todo pimposo ali depois de comer o kibidango que a Speed deu pra ele, né? E ele fala aí que é a melhor fase dele, né? Ele nunca se sentiu tão bem depois de comer aquele kibidango ali, é sem dúvida a melhor fase dele. E aí ele tá enfrentando ali alguns samurais aleatórios e ele comenta, né? Joga na cara deles que, pô, eles estão de parabéns porque eles se aliaram ali com 3 caras da pior geração. Ele reconhece que esses caras são muito fortes. Só que o Kaido é Kaido, né, pai? Kaido é Kaido, né, pai? Então não rola, não tinha o que fazer desde o início, né? É bem interessante. Inclusive os samurais realmente ficaram bastante abalados com a derrota não só do Luffy, mas também dos bainhas, né? E aí a gente vê, inclusive, que alguns caras ali estão cercados, né, dos samurais. E a gente vê que quem aparece pra ajudar é o Sanji, junto com o Kawamatsu e Zou, né? Aqui rola um negócio meio esquisito, que a animação fica meio esquisita com o Sanji especificamente. Ele fica muito estranho nessa animação por alguma razão. Mas basicamente a gente vê aqui que enquanto eles ajudam os samurais, a gente vê algumas coisas legais, como por exemplo o Zou que consegue usar ali o Ryuou, né, nos tiros dele, né? Bem interessante. E a gente também vê aqui que eles conversam sobre essa situação do Luffy, né? E o Izou, principalmente, ele fala, olha, calma lá, né? Não vamos aceitar a derrota agora, porque não tem corpo ainda. Não foi confirmado que o Luffy foi de fato morto, né, pelo Kaido. Então,
é aquela, né? Se não tem corpo, então o cara tá vivo, a regra é clara, né? Isso também pode referenciar um pouco sobre o caso lá da Guerra da Vingança contra o Barba Negra, que alguns caras lá do Barba Branca tiveram, né? Porque a galera tava assim, o Barba Branca, perdendo sua grande referência, né? E mesmo assim eles não perderam a moral, eles continuaram indo pra cima depois, né? Enfim. Depois a gente tem aqui o Queen, né, debochando aqui do Chopper, que tá chorando no chão, ele ficou desolado com a perda aí do Ruffy, né? E o Queen tava jogando na cara dele, cara, vambora, vamos continuar lutando, cara. Eu só tô me divertindo porque tu tava empenhado aqui em me enfrentar, né? Embora você não tivesse causando porcaria nenhuma de dano em mim, né? Pois é. E aí a gente tem aqui o Peros, né, que ele atira ali mais uma onda de Candy Shower, né, mais uma chuva de desgraça ali. Inclusive as flechas estavam animadas em 3D, o que ficou bem feio, pra ser sincero. E, bom, basicamente ali, né, o Chopper ficou sem motivação até pra proteger os samurais, né, porque ele ficou ali, pô, eu me jogo, eu enfrento o Queen, o que eu faço, né, ele tá no chão, né, ele não tem muito o que fazer, inclusive, né. E parece que dessa vez ele não vai poder proteger os samurais ali. Mas eis que chega o Sandy, né, dando uma bicuda ali no Queen maravilhosa. E essa bicuda foi praticamente ali um crítico de RPG, mano, porque foi tanta coisa que essa bicuda fez que chega a ser engraçado. Primeiro que ele fez ali o Queen ficar rodando, né, ele tem um pescoção, né, ele deu uma porrada na cara do Queen, com a força ele ficou girando, né, e girando o pescoção ali, ele acabou ficando, criando um escudo, vamos dizer assim, né, em cima ali dos samurais, que acabou protegendo eles do Candy Shower, do Peros. E como se isso não fosse bastante, né, ele ficou rodando ali com tanta força, esse pescoço, que ele saiu voando igual um helicóptero. Aí ele acabou acertando o Peros e ainda saiu voando e bateu no teto e caiu. Caraca, mano, que coisa absurda foi, que bicuda foi essa, tá ligado? Caraca, essa foi a bicuda mais insana que o Sanji já deu, com certeza, até agora. Bizarro demais, velho. Essa aqui foi louca, essa aqui foi muito louca. E bom, o Sanji finalmente consegue se livrar aí do Zoro, né? Joga ele aí pro Chopper cuidar. E ele que vai enfrentar então o Queen, né? Daqui para frente. O Peros ficou fora de combate aí com a porrada que o Queen deu nele sem querer. Depois a gente vê aqui o Kinemon tentando enfrentar o Kaido, né, cara? Ele sobreviveu ao esmagamento lá que o Kaido deu nele, né? Aquela porradona. E o Kaido vai embora, né? Ele, tipo, acabou, né? Que se dane, acabou aqui as coisas, né? Mas o Kinemon se levanta e tenta chamar ele de novo. Ô, pera aí, irmão, tu tem que lutar comigo, tem que acabar comigo primeiro, não vai atrás do Momonosuke não, né? Pois é. E aí, apesar de estar todo ensanguentado, sem força pra praticamente nada ali, né? Ele continua tentando atacar o Kaido. E é interessante de ver que o Kaido nem tá usando hack contra o Kinemon, né? Talvez por isso, inclusive, ele não tenha finalizado o Kinemon direito, né? Porque o Kinemon consegue ali cravar a espadinha quebrada dele no corpo do Kaido, e o Kaido tá nem aí, tipo, ele não tá nem se defendendo, né, do Kinemon, porque o Kinemon não tem como realmente fazer um ferimento sério nele. E aí a gente vê aqui um flashback, né, onde o Kinemon, ele tá ali no passado, né, falando pro Momonosuke chamar ele de pai, né, que é pra ele falar ali que ele tem um outro pai, que não é o Oden, pra passar desapercebido pela galera aí que deve estar... de repente aí ainda procurando, né, pelos remanescentes aí do clã Kozuki e tal. Só que o Kinemon mesmo nunca conseguiu chamar o Momonosuke de filho, né? Ele sempre chama ou de Momonosuke ou de Momonosuke-sama. É sempre assim, né? Senhor Momonosuke. Então, sempre ficou um negócio meio esquisito. Ele tenta treinar ali e tal, não consegue. O Raizou tira sarro da cara dele por causa disso. Mas enfim, mas no fim das contas ele realmente chegou em algum momento a considerar o Momonosuke como um filho, sabe? Isso é demonstrado ali no flashback, né? E ele realmente quer que o Momonosuke continue vivendo não só por ser do clã Kozuki, mas também por ele mesmo, sabe? Como um legado dele mesmo, do próprio Kinemon no fundo, sabe? E aí o Kaido, né? Ele se cansa ali dessa história toda, essa papagaiada toda, e acaba com a alegria do Kinemon, cravando ele no chão, né, com uma katana. E ele fala aqui, né, inclusive, sabe qual o problema, né, de perder? É que tem pessoas que não aceitam, né, quando acontece isso, quando a derrota chega, né? Pois é, e aí ele termina então ali de fincar o Kinemon no chão, né, depois de tudo que aconteceu. Bem triste. E o Momonosuke, né, prestando atenção nessas coisas todas. E aí então o Momonosuke decide tomar uma atitude drástica, né? Ele pegou ali aquele Mary sapinho que estava observando eles lá, né, na salinha. E basicamente ele ativa o Mary e fala pra todo mundo: olha, é verdade, o Luffy perdeu pro Kaido,
Mas o Ruffy não morreu. Ele disse que ele vai voltar e que é pra galera continuar lutando, né? Até ele retornar. Aguentem firme aí na batalha que ele já vai voltar pra continuar rivalizando com o Kaido. Ele manda essa mensagem pra toda Onigashima, né? E aí alguns ali, principalmente os samurais, ganharam motivação de novo, né? A galera ali do Hyogoro, né? Falando, porra, se o nosso general mandou, vambora, né? Se o Momonosuke tá falando aí, vambora, vamos cair pra dentro. Então ele conseguiu aí motivar a galera, né? E a gente vê no final o Ruffy, inclusive, falando em pensamento ali, né? Enquanto tá afundando, que é pra avisar pra galera realmente aí que ele vai voltar e vai chutar a bunda do Kaido, né? Vamos ver aí, então, se isso vai se tornar realidade, porque o cara tá afundando na água, né? Tem esse pequeno detalhe aí. Mas bom, vamos lá. É isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!